Seja bem-vindo à 170ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que pede o seguinte: qual o domínio da função definida por y igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 9? Bom, antes de resolver esse exercício, eu tenho um recado aqui para deixar para vocês. Todo o conteúdo disponível neste canal ele é gratuito, mas se você desejar contribuir voluntariamente com este canal, você pode contribuir nesta conta ou através do Apoia-se, cujo link estará na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício, o primeiro passo para resolvê-lo é destacar a minha função. E lembrar da regra de domínio, né, de uma função, que diz o quê? Que sempre que eu tiver uma função dentro de uma raiz quadrada, o que eu vou ter? Eu não posso ter um valor negativo aqui. Eu não posso ter um valor aqui de x que acabe deixando o valor negativo nesta raiz. Imagine, por exemplo, que eu tivesse aqui, ó, x igual a 1. 1 ao quadrado é 1. 1 menos 9, menos 8. Eu ficaria com o quê? Raiz quadrada de menos 8. Não tem raiz quadrada de número negativo. Então, ó, a restrição para este caso é o quê? O meu domínio ele tem que me dar valores que sejam maiores ou, no mínimo, iguais a zero. Ou seja, os únicos valores de x que vão atender aqui ao domínio da função serão aqueles que vão me dar resultados, serão maiores ou no mínimo iguais a zero. Tendo aqui, ó, atendido, eu tenho que atender essa restrição. Sabendo disso, o próximo passo, ó, é pegar aqui, ó, a minha função que está dentro da raiz, x ao quadrado menos 9, igualar ela a zero. Destacar os coeficientes a, b e c, porque eu tenho aqui uma função quadrática, uma função polinomial de segundo grau. Então eu tenho o coeficiente a, que é sempre o valor que multiplica a variável x, que está elevado ao quadrado. Aí você pode pensar, mas a aqui vale 1? Sim. Por quando eu não tenho nenhum valor escrito multiplicando x ao quadrado, e x ao quadrado está positivo, isso quer dizer que ele está sendo multiplicado por 1. Não se escreve o 1 porque qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma. Quem lembra aí da tabuada do 1, né? 1 vezes 2, 2. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 8, 8. 1 vezes x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. Por isso que não se escreve ele. Mas o coeficiente a, neste caso aqui, ó, vale 1. Coeficiente b é o valor que multiplica a variável x que não está elevado ao quadrado. Ele não tem aqui, ó. Você não tem aqui um valor multiplicando um x. Então b aqui, ó, vale 0. Coeficiente c é sempre a constante. É o elemento do conjunto dos números reais que não multiplica variável nenhuma. Portanto, c aqui, ó, é menos 9. Tendo destacado os coeficientes, o próximo passo é calcular o delta. Por quê? Porque eu vou analisar as raízes da função. E através da análise dos sinais da função, e para analisar os sinais preciso das raízes, eu vou descobrir aqui o domínio da função. Então, próximo passo aqui, ó, calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. b é igual a 0. A vale 1. C menos 9. Portanto, 0 ao quadrado é 0. Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes menos 9, mais 36, né? Negativo vezes negativo, positivo. 0 mais 36, 36. Agora eu vou aplicar Bhaskara para achar as raízes. Bhaskara é igual ao quê? Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Portanto, eu vou ficar com menos 0, mais ou menos raiz quadrada de 36, sobre 2 vezes 1. Menos 0, aqui, ó. Raiz quadrada de 36 é o quê? É 6. Então, vai ficar menos 0, mais ou menos 6, dividido por 2. Este negativo aqui, ó, da fórmula, representa que tem menos 1 multiplicando o valor de b, né, que neste caso é 0. Menos 1 vezes 0 é o próprio 0. Portanto, a primeira raiz vai ser o quê? 0 mais 6 dividido por 2. 0 mais 6, 6. 6 dividido por 2, 3. A segunda raiz vai ser 0 menos 6 dividido por 2. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Agora, por que mais e menos aqui? Simples, ó, aqui dentro da fórmula, ó, é mais e menos a raiz de delta. A raiz quadrada de delta. Então, o que isso quer dizer? Que eu vou ter que somar para achar a primeira raiz e subtrair para achar a segunda. Assim sendo, ó, eu tenho aqui os valores das minhas raízes, a minha parábola vai ter esta configuração. Por que esta configuração? Simples, ó. Meu coeficiente a é maior que 0, ele é um valor positivo. O que isso quer dizer? Sempre que o coeficiente a for um número maior que 0, for um valor positivo, eu vou ter uma parábola com a concavidade voltada para cima.
E sempre que meu delta for maior que zero, eu vou ter duas raízes diferentes. E eu vou ter uma parábola com essa configuração, ó. Antes da minha primeira raiz, eu vou ter o quê? Correspondentes positivos para qualquer valor de x. Entre as minhas duas raízes, correspondente negativo para qualquer valor de x. E após a minha segunda raiz, correspondentes positivos para qualquer valor de x. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó. Se eu botar aqui, ó, no lugar do x, um valor que esteja entre menos 3 e 2, eu vou ter um valor negativo. Lembra que no início eu botei aqui, ó, imagine que x é igual a 1 e deu o que? Menos 8 dentro da raiz? Então, ó, 1 está entre menos 3 e 3. Se eu botar um valor aqui, ó, menor que menos 3, eu vou ter um valor positivo. Bota aqui, ó, menos 4. Menos 4 ao quadrado, 16 positivo. 16 menos 9 dá quanto? Dá 7. Raiz quadrada de 7 positivo. Boto qualquer valor maior que 3 aqui, ó, também vou ter um valor positivo aqui dentro da raiz quadrada. E se eu botar menos 3 aqui, o que eu vou fazer? Eu vou zerar, né? Menos 3 ao quadrado é 9. 9 com menos 9, 0. Raiz quadrada de 0, próprio 0. E aqui, ó, na restrição, ó, maior ou no mínimo igual a 0. Assim sendo, o domínio da minha função vai ser o quê? Vai ser x pertencendo aos reais, tal que x tem que ser menor ou no máximo igual a menos 3, ou x tem que ser maior ou no mínimo igual a 3. Este é o domínio da minha função. Bom, eu espero que vocês tenham entendido esse exercício. Se vocês têm alguma dúvida ou crítica, pode deixar aí nos comentários. Se vocês gostaram, deixe aí o seu like. Se gostou desse canal, se inscreva. Tenha bons estudos e até o próximo vídeo.